Bom dia, pessoal da quinta fase, curso de medicina da UFSC, Florianópolis. Novamente estou aqui gravando uma revisão da prova, né? Nossa prova da saúde do adulto 3, que fizemos na sexta-feira passada, dia, dia 6 de julho, né? Hoje é o 9 de julho, tá? Após a revisão de hoje, eu termino a correção, pretendo soltar as notas ainda hoje, e combinaremos, né, em contato com, eventualmente, quem está em recuperação, a recuperação para esse fim do semestre, tá? Vamos passar pelas questões aqui, comentar aquelas mais importantes, aquelas que vocês tiveram algumas dúvidas, tá? Vamos ver aqui uma questão na reumatologia, né, nossa questão sobre o fenômeno de Renault, para investigar a possibilidade sistêmica, ajuda muito o exame, claro, o FAN, né, o fator antinuclear, para verificar a presença de autoanticorpos contra antígenos próprios, humanos. Houve uma questão aqui de vacinação imunossuprimida, interessante, né? Febre amarela, a vacina disponível é de vírus vivo, no geral, na maioria das situações, se recomenda não vacinar o imunossuprimido com alguma coisa que tenha vírus vivo, né? Então, não se vacina em princípio. Tive uma questão aqui que houve alguma dúvida, uma questão bastante interessante para a gente conversar, né? Você está numa unidade básica de saúde, atende um senhor bem idoso, 85 anos, fraqueza muscular proximal, cintura escapular e pélvica, né? Fraqueza proximal mesmo, necessidade de apoio para deambulação, bem emagrecido, tabagista de longa data, alta carga tabágica, lesões fotossensíveis na face, nos braços, então em áreas fotoexpostas, né? Exames laboratoriais, CPK muito elevada, indicando a lesão muscular, a VHS bem elevada também, PCR bem elevada. E a pergunta era qual o próximo exame para ser solicitado para esse paciente, né? A resposta correta mesmo aqui, da prática, né, no mundo real, é a alternativa A, a que pede a tomografia de tórax. Por quê? Porque o diagnóstico de dermatomiosite já está definido nessa questão. Tá? A biópsia muscular, ela é dispensável até nesse caso, porque nós temos o paciente com fraqueza muscular proximal, com CPK elevada, e com as típicas lesões cutâneas fotossensíveis. Tá? Então, o diagnóstico já está afirmado. Do ponto de vista prático, o exame útil aqui, a investigação útil, é a procura de neoplasia, porque essa aqui tem uma grande chance de ser uma dermatomiosite associada à neoplasia. Porém, porém eu ouvi as dúvidas de vocês e considero uma dúvida procedente, tá? Alguns estudantes cravaram a alternativa C, biópsia muscular, pensando na confirmação definitiva do diagnóstico, tá? E o nosso enunciado, ele não deixava claro a finalidade do exame, né? A finalidade de confirmar o diagnóstico ou a finalidade de, o que é mais importante, salvar a vida do paciente, né? Avançar na procura da neoplasia, tá? Bom, as duas coisas aqui são importantes, uma leva a outra, claro. Mas eu destaco, do ponto de vista prático, pessoal, a coisa importante a fazer, estando frente a esse paciente, né, é avançar na investigação da neoplasia, ser rápido nisso. Então, além da tomografia de tórax, tá, que é a neoplasia mais provável, já que esse paciente era um grande fumante, tá, nós teríamos que olhar a próstata, teríamos que olhar o trato gastrointestinal, e tudo isso tem que ser feito rapidamente, porque é a procura dessa neoplasia que vai mais afetar o prognóstico desse paciente. Tá? A biópsia muscular é sempre útil na confirmação diagnóstica de uma miopatia, ok? Mas veja que interessante, para o paciente em si, para o mundo real, ela se torna menos relevante. É menos relevante a biópsia muscular. Eu também vou considerar a possibilidade da biópsia como correta pelo motivo de que no enunciado nunca a mesma situação de estar na vida real diante do paciente, né? Então, nós não estamos vendo o exantema cutâneo. Vendo o exantema cutâneo,
e identificando que realmente é o eczema da dermatomiosite, né? As lesões em áreas fotoexpostas, as pápulas de Bottom, o heliotropo, tá? Vendo exantema típico, a biópsia é realmente dispensável, né? Mas a nossa descrição aqui das lesões cutâneas também não foram, né, tão detalhadas assim. Então, talvez fosse um caso que gerasse dúvida ao diagnóstico, que tipo de miopatia esse paciente tem, né? Então, se alguém ficou nessa dúvida e cravou biópsia muscular pensando na dúvida diagnóstica, vai lá. Vamos considerar correto, então, aqui as duas alternativas, tá? A tomografia computadora do tórax, que guardem para o conhecimento de vocês, é a correta de verdade mesmo, tá? Mas, dada a margem à dúvida, eu também vou considerar, para a correção da prova, a alternativa C, biópsia muscular, também correta, tá bom? Então, nessa aqui ficamos com A e C no gabarito. Comentário interessante, recentemente faleceu o Pelé, né? O Pelé, nos últimos anos da sua vida, vinha sofrendo com uma certa miopatia, né? Ironia, né? Da vida, né? Uma miopatia proximal, né? Nas coxas, principalmente, né? Interessante, né? Um atleta do futebol sofrer com isso no fim da vida, né? E veio a falecer com uma neoplasia do intestino, né? Não conheço detalhes do caso, mas é interessante pensar na possibilidade dessa relação de uma miopatia com uma neoplasia que fosse pré-existente, né? No caso do Pelé. Quatro, quatro em alguns dos gabaritos, né? Nem todos. O número nós não vamos observar. Deixa eu ver, paciente com AVC, sendo uma mulher jovem, e né, a gente perguntou como investigar uma artrite Takayasu. Claro que é o exame de imagem, né, de tomografia, do arco aórtico das artérias cervicais. A questão seguinte, nós passamos o enunciado de uma paciente, né, também do sexo feminino, que está com uma insuficiência renal aguda, já grave, a creatinina bem elevada, 6,6, hipertensa, oligúrica, né, e já tem um diagnóstico, né, em fase inicial de confirmação de lúpus, né, e como na vida real está com dificuldade de retornar ao ambulatório do reumatologista, chegou na emergência com essa insuficiência renal e a conduta do emergencista deve ser tratar, né, não encaminhar para o ambulatório, tratar de verdade com a pulsoterapia, o metilprednisolona, na dose de 1.000 mg por dia, mantendo depois uma terapia de manutenção prednisona 60 mg ao dia, né? Essa paciente precisa de uma imunossupressão rápida, porque ela tem um órgão vital já com a função comprometida. Se a terapia não for instituída o quanto antes, ela certamente vai evoluir para a insuficiência renal definitiva e vai para a hemodiálise, né? Então, a resposta certa é imunossupressão com a pulso. Uma descrição da arterite de células gigantes, né? O quadro clínico típico é uma pessoa idosa com uma cefaleia de início recente. Agora, uma questão aqui da fisiologia, trombose venosa profunda, o que é a teia de Virchow, roxo e clássico, né? Lesão endotelial, hipercoagulabilidade, estado venosa. Tratamento da dislipidemia, da farmaco, a mialgia é o efeito comum das estatinas. É um efeito bastante comum. Então, aqui, não lembro qual foi a especialidade, porque essa envolve a rádio, a pneumo, a cirurgia torácica, várias, mas é um paciente tabagista, ex-tabagista, 55 anos, posse crônica, hemoptise, opa, né? Já está se pensando em neoplasia, provavelmente. A de tórax com uma lesão solitária no lobo superior direito. Qual é o próximo? Claro, PC de tórax. Uma questão da farmácia sobre anticoagulação e antiagregantes plaquetários. Essa é uma clássica também, né? O omeprazol reduz a conversão do clopidogrel para o metabólico ativo e atrapalha o seu funcionamento, né? Na próxima questão, aqui temos um caso clínico de um homem jovem com síncope numa atividade física, ele subiu uma escada, né? Foi reanimado com SAMU, né? Um ritmo chocável, recebeu choque, reversão sinusal, foi para o hospital, e tinha um eletro,
mostrando uma sobrecarga ventricular esquerda importante, ondas T negativas e simétricas, V3 a V6, ondas T negativas. E o eco, hipertrofia concêntrica do eco, claro, a miocardiopatia hipertrófica, né? A causa de morte súbita em atletas, né? A miocardiopatia hipertrófica. Próxima questão, quadro clínico também. Nós temos um homem de 57 anos, fumante, hipertenso, sedentário, cintura abdominal aumentada, obesidade, exames mostrando dislipidemia também, vários fatores de risco, hemoglobina glicada alta também, vários fatores de risco para doença cardiovascular isquêmica, dor torácica, início súbito enquanto assistia a TV, dor com uma aperto no peito, dor super típica, né? Irradiava os membros superiores e a mandíbula, progrediu depois de 30 minutos, a sensação de morte iminente, cianose, dispneia, grave. Entrada na UPA, né? Saturação baixa, expectoração pulmonar até ápices, esse paciente dá muita preocupação quando chega na emergência, né? Expectorando até os ápices, o eletro mostrava uma ritmo sinusal e elevação do segmento ST. Ok. Infarto agudo do miocárdio, né? Insuficiência ventricular esquerda, causando edema pulmonar. Sobre o enunciado acima, assinala a resposta correta. Bom, a certa é que tem que fazer a reperfusão mecânica. E ainda está escrito que é a coronária esquerda, a gente entende que é a coronária esquerda, tanto pelo eletro, né? Super de SP de V1 a V5, como também por essa insuficiência ventricular esquerda aguda. Ok, reperfusão mecânica da coronária esquerda. E a mecânica está mais indicada porque ele chegou cedo na emergência, pelo jeito, né? Uma alternativa correta, né? Seria correto também, claro, fazer a reperfusão trombólise, né? Farmacológica, se não tivesse acesso à angioplastia. Mecanismo que levou ao quadro clínico desse infarto, claro, né? Temos uma placa instável, né, na coronária da aterosclerose e formou um trombo, ocluindo todo o fluxo arterial. Essa é a alternativa correta. Chegamos aqui, dentro da cardiologia, aquela questão que optamos por anular, tá? E essa questão nós temos que anular porque realmente foi um erro aqui na digitação e que pode induzir até ao erro do estudante na prova, tá? Então, nós vamos anular, mas eu, depois de refletir um pouquinho aqui, entendi que nós vamos anular considerando certo essa questão para todos, tá? Porque a questão pode ter induzido aqui ao erro. Então, para eliminar esse efeito, nós vamos considerar a pontuação de certo para todos os estudantes aqui nessa questão, que é aquela dos fármacos ditos assim obrigatórios após a alta hospitalar do paciente acima. É sempre difícil a gente dizer, né? Obrigatório, né? Tá bem indicado, né? E a alternativa que era para ser a certa é a que dizia assim, estatina, né? Não haveria dúvida que ele tem que usar, além de ter infartado, ele tem o LDL aumentado, está definido isso, e acabou saindo por erro de digitação inibidor de ciclooxigenase 2, né? E não é 2, né? É ciclooxigenase 1, que é o efeito do AS, da aspirina. Ciclooxigenase 2, ao contrário, né? Um anti-inflamatório não hormonal, que predomina sobre a ciclooxigenase 2, até aumenta o risco cardiovascular, né, no seu uso. Então, essa alternativa, que era para ser certa, na verdade está errada. Então, a questão acabou induzindo ao equívoco de quem a leu, né? Nós vamos anular e considerar certa tudo, tá? Alguns estudantes me falaram que a alternativa A poderia ser considerada correta, e de fato poderia, né? Ela pede para dar colchicina e clopidogrel, né? Clopidogrel é um outro antiagregante plaquetário, ok? Colchicina também está indicada, né? No infarto agudo do miocárdio. Não está errado colocar colchicina e clopidogrel, quem colocou estaria correto. Mas, por acaso, quem colocou a alternativa C, pensando na ciclooxigenase 1, estaria correto também, mas não está correto porque está escrito 2, que aumenta o risco cardiovascular, então ficou tão confusa
aqui a interpretação que nós vamos considerar correta para todos, tá? Mas, naturalmente, pessoal, esse paciente tem que ganhar, claro, é o AS, é a estatina, né? Certamente tem indicação no beta-bloqueador também, a não ser que houvesse contraindicações, sempre, se não houver contraindicações, é nenhum deles. E ele se beneficiaria de colchicina também, né? Os três que mais beneficiam aqui, né? É a estatina, o AS e o beta-bloqueador, na sequência, a colchicina. Provavelmente vocês podem analisar também esse paciente não está informado aqui a pressão arterial, mas a não ser que ele tivesse uma contraindicação, um infarto grande assim, no ventriclo esquerdo, acredito que ele se beneficiaria também do da ECA, né? Remodelamento cardíaco, mas o cardiologista vai discutir isso melhor do que eu. Tá? Para a prova, todas estão corretas. Na sequência, nós temos uma paciente, 66 anos, que está evoluindo com dispneia progressiva forte, oliguria, edema mareolar, depois até o nível dos joelhos, dificuldade para dormir, com ortopneia, claramente uma insuficiência ventricular esquerda, evoluindo também com uma insuficiência ventricular global na sequência, né? Uhum. Tipo, um D3 tal. Mas a pergunta é, qual das substâncias abaixo é responsável pelo edema nessa situação? Né? E a aldosterona, que é o, né, o final da via de ativação da renina, angiotensina, aldosterona. No caso descrito acima, de insuficiência cardíaca, quais dos fármacos abaixo não mostrou redução na mortalidade nos ensaios clínicos realizados? E é o diurético, a furosemida. Os outros têm redução da mortalidade, né? O inibidor da enalapril, a espironolactona, que é um diurético, mas é um antagonista da aldosterona, né? E é justamente o responsável, né, pela via final da ativação, renina, angiotensina, aldosterona, e o carvedilol, beta-bloqueador. A furosemida, o diurético de alça, não mostrou redução da mortalidade nesses ensaios clínicos. Mas é interessante a gente discutir aqui, né, para a vida prática, não esqueçam. Ok, ensaios clínicos de uso dessas medicações no longo prazo, a furosemida não mostrou redução da mortalidade do nosso paciente em tratamento continuado da insuficiência cardíaca. Porém, você vai receber na emergência o paciente com a insuficiência cardíaca descompensada. Esse paciente em edema agudo do pulmão ganha furosemida na emergência, né? E isso ajuda ele a eliminar o excesso de volume naquele momento e melhorar a sua condição de ventilação pulmonar, né? De oxigenação do sangue e tal. Troca gasosa, né? Não da ventilação, mas da troca gasosa. Nesse sentido, a furosemida reduz a mortalidade, porque você trata de forma aguda um paciente com insuficiência ventricular descompensada, né? Não há ensaios clínicos que eu conheça, talvez exista, mas que eu conheça, que tenham demonstrado isso, né? Mas o tratamento da SSI aguda, que chega na emergência, envolve o uso da furosemida, né? O paciente descompensado, ela melhora os sintomas, não há dúvida de que ela melhora os sintomas. E se não houver ensaios clínicos que mostrem que ela reduz a mortalidade, né, no tratamento da doença descompensada, não quer dizer que ela não reduz, tá? Porque nós usamos no tratamento do edema agudo do pulmão, né, claro, e há toda a alta probabilidade de que ela sim ajude a reduzir a mortalidade nessa situação, né? Reduzir a necessidade de entubar o paciente, de levar para a UTI, tá? Então, ela provavelmente reduz a mortalidade nessa situação específica, tá? Para a gente refletir sobre o assunto e refletir sobre a limitação, né, do conhecimento acumulado, teoricamente, né, com a revisão das evidências, e como ele deve ser complementado com o conhecimento, claro, do raciocínio, da lógica, né, da vida prática, conhecimento tácito acumulado com a prática da medicina também. Sequência. Entrada na emergência do HU, astenia e palidez progressiva. Estamos na hemácia já, né? Atresia desorientada e hoje sonolenta, uma paciente feminina de 30 anos. Anemia com algum comprometimento do sistema nervoso central.
Físico pálida, ictérica, opa, ictérica, né? Hemolítica. Deve ser. Nós temos aqui de relevante. Físico restante normal. Exames laboratoriais HB8. Leucograma normal. Plaquetas 20.000. Plaquetopenia. Creatinina está no limite superior a 1,3, um pequeno aumento. A ureia está um pouco aumentada, 68. O dermatologista foi chamado e visualizou 10 esquizócitos. Pronto. Existe ósseo, existe lesão das hemácias intravascular, portanto, nós temos plaquetopenia, uma púrpura trombocitopênica trombótica, né? Uma púrpura trombocitopênica trombótica, com um comprometimento do sistema nervoso central, é isso, né? Esse é o diagnóstico. O tratamento é a plasmaférese. Então, aqui é a alternativa A, né? O plasmaférese. Na sequência, nós temos também uma paciente mulher jovem, 25 anos, procurou a emergência, uma destaque leve, plaquetopenia 16. Plaquetas, né? E essa, ao contrário, não tem alteração na série vermelha, né? Tem alteração precoce, foram solicitados alguns exames para investigação, hepatite, HIV, FAM, até deu resultado que veio negativo. Então, o diagnóstico aqui mais simples, né? É a púrpura trombocitopênica imunológica e o tratamento é a corticoterapia e dá para iniciar 1 a 2 miligramas por quilo de peso, né? Porque não há um risco à vida da paciente neste momento, não precisa pulsar, né? Interessante, né? Essa questão da hemato, né? Se bate também com o que nós estudamos na reumatologia. Na sequência, nós temos uma mulher de emergência, 30 anos, com gânglio supraclavicular direito, 4 centímetros, indolor, né? Uma linfadenopatia com características aqui neoplásicas, né? Aumento, indolor à palpação, febre sudorese, 3 semanas, emagrecimento, VHS 90, sorologia, toxemia caso negativo, raio de tórax, aumento de intestino, linfoma. Linfoma de Hodgkin é o diagnóstico mais provável. É a hipótese número 1. Claro que não está se dizendo que é o diagnóstico definitivo, né? É a hipótese mais forte nesse caso. E a investigação é a próxima questão, justamente, biópsia do gânglio com imunofenotipagem. Esse é o próximo passo na investigação do diagnóstico. Okay. Aqui, na sequência, uma pergunta também da reumato, mas também discutimos na reumato, o efeito do corticoide. O corticoide faz de alteração na célula branca é a neutrofilia. Né? Esse é um conhecimento importante. É o diagnóstico diferencial da leucocitose. Né? O corticoide provoca imunossupressão por várias maneiras. E uma das maneiras de provocar imunossupressão e ter um efeito anti-inflamatório também é diminuir a penetração de neutrófilos nos tecidos. As células endoteliais vão expressar menos moléculas de adesão, os neutrófilos não vão conseguir fazer a marginação do sangue para a periferia, então eles se concentram no sangue circulante. Os neutrófilos que normalmente estariam aderidos ao endotélio, eles se soltam e entram no sangue circulante, então coletando sangue periférico, a contagem de neutrófilos está aumentada. Mas está aumentada às custas de uma diminuição da presença de neutrófilos lá nos tecidos. Então, há uma neutrofilia. Né? O uso de corticoide não provoca uma leucopenia. Pelo contrário, no sangue periférico provoca um aumento, que é um reflexo da diminuição dessas células nos tecidos. Tá? Então, não é leucopenia, não. Tá? O efeito do corticoide no hemograma é a neutrofilia. Próxima questão aqui. Essa é interessante, vale a discussão também foi outra dúvida dos estudantes aqui. Nós temos um paciente na enfermaria, hipotenso, né, 85/50, taquicárdico, está com hemoptise, né,
Tenham sinais de trombose venosa profunda na perna direita. Então, esse é um paciente. Qual é o próximo exame aqui para investigação diagnóstica? Para investigação diagnóstica de um TEP, né? Todo mundo pensou que esse caso deve ser um TEP. Então, a resposta certa é a angiotomografia de tórax para confirmar o TEP. Alguns estudantes pensaram que, bom, também seria correto pedir o dedímero para excluir o TEP. Mas não, o dedímero não ajuda nada nessa situação, porque ele muito provavelmente vem aumentado devido à trombose venosa profunda que o paciente tem, né? Então, ele tem um processo de coagulação intravenosa ali que vai aumentar o dedímero. O dedímero vem aumentado, não vai ser um exame útil nesse caso aqui. O único exame útil realmente é partir para o exame de imagem o quanto antes, tá? Para confirmar ou não, né? O diagnóstico de TEP. Tá? Mas pedir o dedímero, esperar o resultado do dedímero é um atraso na vida desse paciente, não faremos. Tá? Porque ele já tem uma trombose venosa profunda. Né? Tudo indica que esse paciente tem um TEP. Tudo indica. Tá? Então, não se espera o resultado do dedímero para iniciar tratamento e nem para pedir a angiotomografia. Na questão abaixo, que se refere ao mesmo enunciado, é a situação de que foi feito um ultrassom ali na beira do leito. Né? Ele mostrou dilatação da câmara cardíaca direita, com desvio septal para a esquerda. E é uma confirmação, né, por exame complementar, do que eu já imaginava que estava acontecendo com aquele feio quadro clínico, né, de uma hipotensão. Nós temos um TEP com repercussão hemodinâmica, então esse paciente vai para a trombólise. Uma dúvida que ele merece ganhar trombólise. Na sequência, temos uma questão, também não lembro se é da cirurgia torácica, da pneumo, ou da radiologia, deixa eu ver, não, é de alguma coisa clínica, cirurgia torácica ou pneumo. Câncer de pulmão. A maioria dos casos, ali, nós chamamos casos em estágios iniciais, infelizmente não. Derrame pleural característica doença avançada, sim. Metástases não interferem no planejamento terapêutico? Claro que interferem. Apesar de diagnosticar em formas avançadas, a sobrevida em 5 anos é elevada. Olha, melhorou, mas não se pode dizer que é elevada. Ainda é uma doença bastante grave. Então, apenas a afirmativa 2 é correta. Geral, característica de doença avançada. Doenças ocupacionais, é correto afirmar que a asma ocupacional pode ser diagnosticada pela variabilidade do fluxo de pico do pico, com a exposição ao trabalho determinando esse fenômeno, né? A maneira de ver que a asma é desencadeada pela exposição ocupacional. As outras alternativas são erradas. A asbestose está relacionada a doenças neoplásicas, sim, né? A alternativa diz que não. A silicose predomina em lobos inferiores, não é verdade, né? Predomina nos campos médios, que eu me lembre. E o acometimento linfonodal é mais comum na exposição ao amianto? Não, ele é mais comum na silicose, que eu me lembro. Na sequência, nós temos um paciente masculino, aposentado, de espinha adoecida, tosse seca, 2 anos, destabagista, mega exposição a testosterona, pássaros, já teve 3 pneumonias recentes, PC de tórax, redução do volume, reticulação simétrica bilateral, bronquiolectasia, agitação e favelamento, o mínimo de fosco. Então, isso é uma fibrose pulmonar idiopática, dentre as alternativas, né? Fibrose pulmonar. Ok. As outras não são, né? Essa fibrose não é pneumonia de verdade, não é bronquiolite obliterante, né? Imagem de retração do parênquima, fibrose pulmonar. O exame padrão ouro para confirmar a bronquiectasia, né? Tomografia de tórax, né? Exame de imagens, né? É fácil aqui, tudo bom. A afirmativa correta sobre bronquiectasias. A correta é a que fala que a azitromicina, por tempo prolongado, está indicado como imunomodulador para diminuir a frequência das exacerbações. Essa é a correta. As outras não são corretas. Macroídeos, né, justamente como a azitromicina, estão indicadas em pacientes sem exacerbações? Não, em pacientes que têm exacerbações, lógico. A fisioterapia está recomendada apenas para os pacientes com baixa função pulmonar? Não, né? Se recomenda ser a coleta de culturas intestinais deve ser mensal, não chega tanto, né? Endocardites infecciosas agudas, questão da patologia, são caracterizadas por
aqueles achados ali específicos. Necrose fibrinoide, secundada por linfócitos, macrófagos, osteócitos e tal. Essa é a correta. As outras se referem à endocardite infecciosa, tá? Que é vegetação friável, presença de micro-organismos, tudo isso é de doença infecciosa. Sobre as pericardite, assinale a correta. Aqui nós consideramos duas alternativas corretas também, tá? Mesmo antes de vocês comentarem as dúvidas, alguns pacientes, não, alguns estudantes responderam a alternativa A, pericardites virais primárias, são condições muito prevalentes, mas raramente documentadas devido à dificuldade de investigação molecular. Do ponto de vista de investigação, de pesquisa científica, né, hoje elas são bem documentadas devido à biologia molecular, né, que não era no passado. Mas no mundo prático, o acesso a esses exames não é tão simples e, inclusive, às vezes, dispensável, dado o curso autolimitado de boa parte dessas condições. Então, essa alternativa também está correta, pensando na vida prática clínica, né? Então, nós consideramos a alternativa A correta e também a C, que é a inicialmente correta na elaboração da prova. São causas conhecidas de pericardite fibrinosa e serofibrinose. A síndrome pós-infarto, a uremia, a radiação torácica, o lúpus, isso é causa de pericardite fibrinosa ou serofibrinose, mas geralmente serofibrinose. Né? Trauma torácico, essa é uma questão, não me lembro se da cirurgia torácica ou da radiologia, ele estudou um pouco. Aqui a alternativa errada, se pedir para se não errada, é que o choque séptico pode ser decorrente de lacerações de vísceras abdominais, das fraturas costais inferiores, né? A fratura costal vai dar choque eventualmente hemorrágico. Ah, é isso aí. Em relação ao trauma torácico, é correto afirmar, é certo. Novamente, o trauma torácico. Essa está mais evidente. A hernia diafragmática pós-traumática é mais comum à direita? Não, a direita tem um fígado que dificulta o aparecimento da hernia não é pós-traumática, é mais comum à esquerda. Em relação ao traumatismo torácico, de novo, né, é correto afirmar, exceto e a TC de tórax é o método de escolha para o diagnóstico de endotórax, né? Claro que ela ajuda, mas o método inicial, nós temos o raio-x simples, né? As demais alternativas estão corretas. O tórax pós-traumático pode ocorrer com trauma fechado e aberto, o tórax pós-traumático pode ocorrer com trauma fechado e aberto, e o raio-x simples é o método de escolha para o diagnóstico do pneumotórax, sim, raio-x simples. Ele permite ver a diferença de densidade do ar, do partes moles. E em relação ao trauma torácico, é correto afirmar, exceto essa, vocês observaram, realmente tem duas alternativas corretas também, tá? Vamos considerar duas corretas. Corretas por serem erradas, né? Confunde o raciocínio, eu sei, pode gerar dúvida na hora de preencher uma prova rapidamente, mas faz parte, né? Então, são erradas e deveriam ser assinaladas. A alternativa A, que é a laceração e lesão traumática mais comum, não é? A contusão. E a alternativa C, também errada, que diz que a laceração pulmonar apresenta-se como uma consolidação com resolução lenta, podendo ser confundida com processo infeccioso. Isso é a contusão pulmonar, justamente. Então, tanto a A e a C estavam erradas. Ok, pessoal? Passamos por todas as questões dessa vez. Espero que tenha sido útil, tá? Eu já vou divulgar os gabaritos corrigidos agora. Vou partir para a correção da prova e as notas finais aí em breve, tá? A gente se comunica com os resultados finais aí da quinta fase. Até mais.